Olá, tudo bem, estudantes? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor responsável pela disciplina de recrutamento e seleção. Vamos dar continuidade à nossa jornada de conhecimento, trabalhando sobre esses dois aspectos dentro da gestão de pessoas, dentro da administração, que envolve um tema essencial na gestão contemporânea, trabalhar com pessoas, trabalhar com talentos, e é a primeira etapa de onde você atrai as pessoas e seleciona aqueles colaboradores que vão compor o principal aspecto das nossas empresas, que são as pessoas que compõem essa essência, que formam a cultura da própria empresa. O recrutamento nós vimos no primeiro módulo, como funciona, esse processo de atrair pessoas para as organizações, chamar as pessoas, os trabalhadores, para que eles possam ser atraídos de alguma forma para essa organização. E a seleção nesse funil, a etapa onde se afunilam as exigências, onde você aumenta as exigências e afunila para escolher a melhor pessoa para ocupar a vaga ou as melhores para compor um banco de talentos a partir das suas competências. Então, é um processo, como a gente viu na primeira unidade, que foi conceitual, que ele funciona como esse aspecto de escolher a pessoa certa para ocupar a vaga certa ou as pessoas certas para melhorar a qualidade do grupo de trabalho da sua organização. Módulo 2, o título dele, né? Seleção de pessoas para a gestão de talentos nas organizações, e especificamente unidade 2, que nós vamos abordar agora, aplicações e processos de seleção de pessoas nas organizações, ou seja, a parte prática, onde vamos ver algumas técnicas de forma muito objetiva e rápida, né? É pouco tempo a gente falar tantos assuntos, mas nós continuamos nos outros momentos da disciplina, no fórum, nos outros momentos de discussão que nós temos, nas questões que nós trabalhamos também, nas avaliações, nos materiais de apoio, para aprofundar um pouco mais o que nós vamos abordar aqui de forma introdutória. Contextualizando, enquanto o recrutamento atrai uma grande gama de candidatos, né, para uma vaga, a seleção visa escolher o mais adequado, como a gente comentou. O recrutamento ele é expansivo, ele aumenta o número de candidatos, e a seleção ela é restritiva, ela diminui esse funil para escolher um candidato para uma vaga ou alguns talentos para compor um banco de talentos. A seleção filtra os melhores talentos para a organização, esse é um ponto importante. A seleção tem que filtrar. Nesse processo que eu chamo de afunilamento, os melhores talentos para a organização. A seleção deve filtrar esses talentos e escolher os melhores para essa organização. Quando possível, a seleção deve ser focada na competência, não no cargo, de forma ideal, de forma estratégica, eu devo escolher os candidatos, os talentos, por suas competências, não para ocupar um cargo que está vago, que é a visão mais funcionalista da gestão de pessoas. O olhar deve estar atento tanto para dentro quanto para fora da organização. Às vezes o talento está dentro, não está fora da organização. Do lado de onde você trabalha ali tem um setor que não é o que você que você trabalha, mas tem um talento ali que pode ser útil para o seu setor, se você for um gerente que busca novos profissionais. Ou a gestão de pessoas tem que estar atenta a todos os sujeitos da organização. E que exista um processo de recrutamento interno que funcione para que selecione esses candidatos também internamente, que é muito mais barato, muito mais prático, muito mais rápido, quando você seleciona internamente alguém que já conhece a cultura da organização. Mas o recrutamento externo também funciona, e a seleção busca agregar esses talentos com novas habilidades e novos conhecimentos para a organização. Então, esse que é um ponto fundamental. Para que o processo de seleção, como funciona de pessoas, né? Na entrada, a gente tem os candidatos que encaminham os currículos, por exemplo, pelo recrutamento, ou preenchem vagas nos sites, os cadastros das organizações. O processamento, que é a segunda etapa do processo, né? Onde você vai aplicar as técnicas de seleção, entrevista, teste de conhecimento, psicológicos, personalidade e simulação, para colocar as pessoas, de certa forma, à prova, para que você verifique o desenvolvimento delas nestes testes, para que escolha o candidato mais adequado para ocupar o cargo que está vago ou para compor o banco de talentos a partir das competências que ele possui e das habilidades que ele demonstra ter. Então, você vai averiguar realmente se a pessoa tem essa competência. Os candidatos são selecionados e encaminhados ao gerente que solicitou a vaga. Como a gente tem aquele exemplo lá de trás do gerente de produção que solicita um engenheiro de produção, ele, do setor, solicitou, né, na linha, né, o responsável solicitou aquele profissional, ele vai receber esse candidato que ele aprovou, que tinha três, por exemplo, lá que ficaram
selecionados, você escolhe aquele que tem mais adequação a ocupar a vaga na sua percepção de gerente do setor. Essa é a saída do processo. Ou seja, um recrutado, um recrutamento inicial, um processamento e a seleção, que é a etapa final dessa subetapa da moderna gestão de pessoas, vamos chamar assim. Sobre as técnicas de seleção, né, as técnicas de seleção principais. Primeiro, se definir o cargo, como a gente comentou, as competências desejadas lá antes do recrutamento. Segundo, obter informações a respeito dos candidatos que você busca contratar, se essas características são interessantes para você, num currículo, por exemplo, mas o currículo não é decisivo, né? Ele tem informações onde se diz que as pessoas sabem fazer alguma coisa. Mas será que as pessoas sabem fazer aquilo mesmo? Será que elas têm essa competência? Então, os testes, as escolhas dos testes de seleção visam buscar colocar as pessoas à prova, verificar se aqueles candidatos, de fato, eles sabem fazer aquilo que eles dizem que fazem lá nos seus currículos ou na ficha que eles preencheram. Sou fluente em inglês. Começa a falar com ele em inglês para saber se ele vai se virar bem nesse teste rápido de habilidade de comunicação em inglês. É um exemplo bem prático, né? A pessoa diz que sabe fazer, o teste de seleção realmente coloca a pessoa à prova para saber se ele tem essa habilidade. Sou calmo e resiliente. Coloca a pessoa num psicodrama ali, num teste teatral, para saber se ele vai conseguir sair de uma situação de estresse profundo. Essa que é a ideia da seleção, buscar aplicar as técnicas, não todas, mas cada qual ao seu caso, para escolher os melhores candidatos para a vaga. A ideia é conhecer, comparar e escolher os candidatos. Você compara, você vê o desempenho de cada um, escolhe aquele que tem melhor desempenho, pontuado, né, ranqueado nesse processo, aquele que teve o melhor desempenho no psicodrama, no teatro, ali na interpretação, que soube se manter sem perder a postura e não ficou estressado, esse teve 10. Aquele que ficou nervoso teve 5. Nesse momento ficou estressado. Então, para vendedor que vai lidar com gente estressada, não serve situações de estresse, não serve esse candidato aí que foi muito estressado. Então, ele ficou com 5, né? Não é 10, mas é 5. As técnicas de seleção são agrupadas principalmente em 5 categorias. Entrevista, prova de conhecimento e capacidade, testes psicológicos, testes de personalidade e técnicas de simulação. Importante, né? A gente vai começar agora a falar sobre isso. Costuma-se escolher mais de uma técnica de seleção. Você não faz todas, porque é muito caro o processo seletivo de forma geral, mas você escolhe mais de uma para executar nesse processo seletivo. Então, geralmente não é só uma técnica. Só entrevista? Basta? Não, a entrevista é talvez a mais usada, que você tira suas dúvidas nesse processo, mas não é a única forma de você escolher um candidato. Para algumas empresas que são pequenas, por exemplo, é a única forma, só entrevista. O máximo fazer um teste de caneta, como a gente falava antigamente, para saber se a pessoa tem habilidade para, por exemplo, ser um auxiliar financeiro da minha empresa. Então, é o que você vai ter em algumas situações. A técnica deve representar o melhor preditor de um candidato. Ele vai predizer o que é aquele candidato. Essa pessoa que está querendo se candidatando a trabalhar na empresa, que está no processo seletivo, ele tende a ser uma pessoa que tem tais características. No dia a dia do trabalho, ele deve ter tais comportamentos, porque ele demonstrou nos testes tal nível de desenvolvimento. Então, a partir desse nível de desenvolvimento que ele obteve nos testes a que ele foi submetido, os testes aos quais ele foi submetido, você vai poder predizer, ou seja, um preditor de como vai ser aquele candidato no dia a dia da empresa. Ele é 100% efetivo? Não, mas ele cumpre em boa parte, de forma científica, uma função de minimizar a chance de contratar alguém que não se encaixe com o perfil, com a cultura, com o estilo da empresa em que você está trabalhando. Predizer o comportamento é importante, como ele vai ser esse candidato no dia a dia. Ele é nervoso, ele é estressado, ele é calmo, ele é resiliente, qual é o tipo de comportamento? A máxima, né, popular no ambiente de gestão de pessoas é que as pessoas são contratadas pela competência para ocupar aquele cargo, né, e são demitidas pelo aspecto comportamental. Então, as pessoas são contratadas pela competência e demitidas pelo aspecto comportamental. Contrata a pessoa porque ele possui um certo rol de competências, mas o demito porque ele não soube lidar com as situações do cotidiano da empresa e demonstrou ter um desequilíbrio, por exemplo, emocional. Não serve para o cargo que ele vai ocupar. Demonstrou não possuir inteligência emocional para o cargo que ele desenvolve.
A validade preditiva de um teste é medida quando uma amostra de candidatos passa por avaliação de desempenho. Ou seja, para eu saber se a empresa que eu contratei de assessoria de psicologia e recrutamento e seleção, se ela desenvolveu um bom trabalho técnico com os candidatos, e ela me orientou, no final chegou a 3 candidatos, e deu o aval que aqueles seriam candidatos com um perfil adequado para ocupar as vagas que estavam em aberto, como eu vou saber se a empresa desempenhou um bom trabalho? Quando eu faço uma avaliação de desempenho depois. Eu vou saber se aquilo que foi predito sobre ele, que ele seria um candidato com tal tipo de comportamento, de prática, de atitude, se ele realmente ocorreu na prática, se aquela expectativa e desempenho tiveram uma correlação positiva entre os dois fatores. A expectativa era que ele tivesse alta resiliência e realmente o desempenho concordou com isso, ou seja, corroborou que ele realmente é uma pessoa que tem, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que consegue digerir bem os problemas do dia a dia, do cotidiano do trabalho. Os resultados do teste de seleção e da avaliação de desempenho devem ser positivamente correlacionados. Acabei de dizer aqui, né? Uma correlação estatística positiva. O resultado do teste de seleção e avaliação de desempenho. Aquilo que ele disse lá atrás, quando eu fiz a seleção, que é a etapa que nós estamos vendo, e depois de contratado, treinado, trabalhando 6 meses na empresa, que eu avalio o desempenho dele para verificar como ele está no dia a dia, do desempenho da função que ele está responsável, eu vou verificar se as duas variáveis elas concordam, ou seja, ele disse que tinha habilidade em inglês e realmente ele tem habilidade em inglês, ou seja, existe uma correlação positiva entre as duas variáveis, isso é estatístico, né? Elas concordam entre si. Não, agora, se eu tivesse, por exemplo, um profissional que disse que tinha habilidade de comunicação e na prática ele se mostrou uma pessoa que é tímida, introvertida e que não sabe conversar com as pessoas, as variáveis foram negativamente correlacionadas. Ele tinha uma expectativa de que tivesse boa comunicação, mas na prática ele não tem, ou seja, é contraditório esse desempenho que ele tem no dia a dia. Então, seguindo, havia dito que são 5 os principais métodos ou formas de seleção de colaboradores nas organizações. O primeiro que nós vamos abordar é a entrevista. A entrevista é o método mais utilizado em seleção de pessoal. Embora subjetiva e imprecisa, ela é decisiva na seleção. Da pequena a grande organização, todos fazem entrevista. Quando alguém manda um currículo com as informações, a entrevista é aquele momento onde cara a cara, ou for online, né, se for online, tela a tela, o candidato se coloca diante do entrevistador, do selecionador, para verificar, averiguar algumas questões e o entrevistador tirar algumas dúvidas específicas. Ela é subjetiva e imprecisa, mas ela gera grande resultado nesse processo. Deve ser conduzida com habilidade e tato, né? Então vocês que serão responsáveis por, em alguns momentos, conduzir entrevista, deve ter habilidade, forma de comunicação adequada, cuidado com as expressões, não ser pejorativo, não ser preconceituoso. Vou pegar um caso específico, né? Conheço uma pessoa próxima a mim que certa vez foi fazer entrevista numa instituição financeira, né? Trabalhar num banco. E lá no momento de determinada entrevista, essa pessoa que é mulher, que tem mais de 30 anos, que tem 3 filhos, ela foi, na entrevista com o gerente, foi questionada ela assim, sobre a vida dela pessoal, né, sobre a relação com os filhos, como funcionava, quando ficava doente, quem levava para o médico. E mais à frente, o gerente, quem estava responsável pelo processo seletivo, comentou que seria interessante a contratação dessa pessoa em foco, porque ela tem mais de 30 anos e seria importante para aumentar a média de idade dos trabalhadores. Seria interessante porque ele tem empregados, colaboradores muito jovens, na casa de 20 anos, a média de trabalhadores, e ela acrescentaria com mais experiência e seria importante. Ele não falou assim, ele falou que aumentaria a média de idade dos trabalhadores. Então é muito despreparo, né, de quem vai fazer entrevista. Não ser preconceituoso, não ser taxativo, ter esses preconceitos específicos. Nós vamos abordar isso numa unidade específica, mas já cito aqui na entrevista, tomar cuidado para não cometer erros comuns, né? Trata-se de um processo de comunicação, onde de um lado tem alguém que quer a vaga e outro quer averiguar algumas situações para escolher o melhor candidato para a empresa. O candidato é como se fosse uma caixa preta e o entrevistador quer desvendar essa caixa preta, saber o que tem
dentro da cabeça dele, do entendimento dele, que não ficou claro no currículo, quer esclarecer dúvidas do currículo, ele quer saber um pouco mais sobre essa pessoa. Aplica os estímulos, né, verifica-se suas reações, para verificar como a pessoa se comporta nesse aspecto da entrevista, né? Deve-se reduzir os ruídos, barreiras, limitações da entrevista, tanto físicos quanto que possam atrapalhar mesmo o entrevistado a ter um momento mais tranquilo para fazer essa entrevista, bem como o entrevistado também. A entrevista é um processo de comunicação, como que a Venata apresenta, de um lado o entrevistador, de outro o entrevistado. Existem perguntas que são as entradas e os estímulos, né? Situações colocadas para que a pessoa se posicione, por exemplo, em relação a uma atitude ética, você coloca essa questão para a pessoa se posicionar e você verifica a reação da mesma. As saídas são as respostas que a pessoa vai ter, aquelas perguntas realizadas, e as reações e retroações que existem como reflexo daquilo que é perguntado e daquilo que é estimulado a esse entrevistado nesse processo. Então, a forma como ele se comporta. Depois que você faz uma pergunta, ela emite muito sobre o que esse candidato é. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez, um processo seletivo. Fui trabalhar numa organização, o entrevistador, última etapa do processo seletivo, perguntou se eu praticava esportes. Eu estava no momento com meu segundo filho, né? Não tinha como praticar esporte, estava uma loucura a minha vida. Falei, no momento eu não pratico esporte, sou sedentário. Respondi objetivamente, eu não menti para ele, poderia mentir, né? Dizer, não, eu pratico esporte toda semana, pratico caminhada, sou marombeiro, vou na academia, não. Falei, não, eu não pratico esporte, no momento eu fui muito sincero, né? Eu tô não praticante de atividades físicas, essa é a minha atual realidade. Aquilo foi decisivo para não ser contratado na empresa, eu acredito, mas é uma pergunta que expõe a pessoa a uma situação de algo um pouco pessoal. Quando pergunta sobre religião, pergunta sobre aspectos que são específicos, sobre vida íntima da pessoa, tem que tomar esse cuidado com a forma como é perguntado. O que deve se observar o entrevistador, que ele deve estar atento, né? Examinar seus preconceitos pessoais, que eu acabei de dizer que é importante, e não considerá-los na entrevista. Evitar perguntas do tipo armadilha, tipo sim ou não. Você tem experiência na profissão que você quer, no cargo que você quer ocupar? Sim. Né? Você tem habilidades com línguas em língua inglesa? Sim. Você pode evitar perguntas dicotômicas que vão dar sim ou não. Ouvir atentamente o entrevistado, demonstrar interesse pelo que ele está falando, né? Não perguntar e ficar displicente mexendo no celular ou na sua anotação. Olhe para a pessoa. Se possível grave, se possível tem outra pessoa para fazer anotação, mas olhe para a pessoa, dê atenção a ela. Fazer perguntas que proporcionem respostas narrativas, que ele possa não ficar no sim ou não, mas que ele possa falar um pouco mais sobre a vida egressa dele profissional, né, pregressa dele, melhor dizendo, como ele era em outros empregos, como ele desempenhava a função, que atribuições que ele tinha, quais as responsabilidades que ele tinha nesse cargo que ele ocupava. Evitar emitir opiniões pessoais, que é muito importante, que aí vem o preconceito, aí vem o que você acha, que não entra na entrevista, né? Encorajar o entrevistado a perguntar sobre a organização, o emprego, que ele também se estimule a perguntar, tirar dúvidas sobre aquele emprego que ele tende a ocupar, que ele pretende ocupar. Não se envolver com anotações, que eu acabei de dizer, focar no candidato, papelzinho, celular, notebook, não, atrapalha. Distrai outra pessoa, distrai você mesmo, e é uma falta de respeito com o entrevistado. Adotar um modelo de entrevista padronizado ou não padronizado. Então, elaborar as perguntas antes, ter um roteiro que você vai seguir, que pode ser padronizado ou não padronizado. Ou semi-padronizado, semi-estruturado, uma breve estrutura que você pode, de vez em quando, fazer alguns parênteses, algumas aberturas, mas que ela tem um roteiro a ser seguido para que você possa fazer comparação depois entre um candidato A, B e C. Que você possa fazer a mesma pergunta para os três e verificar o desempenho de cada um e pontuar como cada um se saiu em cada uma dessas respostas, para ser um processo justo com todos os candidatos. Etapas da entrevista. Primeira, né, a preparação da entrevista, eu acabei de dizer, objetivo da entrevista, o tipo, se ela é estruturada ou é livre, uma leitura prévia do currículo do candidato, é importante conhecer esse currículo, capturar informações do candidato e cargo, né, saber do cargo que é exigido e do candidato que ele sabe fazer no seu currículo, verificar se tem um LinkedIn, uma informação sobre ele complementar,
Preparar o ambiente da entrevista, físico e psicológico, tanto o espaço, eliminar ruídos, interrupções, e psicológico também está preparado para a entrevista. Processamento da entrevista, item C, o aspecto material, né, aprofundar as informações do currículo, aquilo que não ficou claro no currículo, me fale um pouco mais sobre isso, né? Quero saber um pouco mais sobre esse aspecto. Você colocou no currículo que tem habilidades com informática. Que nível de habilidades você tem? Word, Excel ou outros programas específicos? Não, eu tenho tais tipos de habilidade. Aspecto formal, reações e comportamentos. Observar as reações e comportamentos do respondente depois que você faz a pergunta, como ele reage às perguntas que você desenvolve. O encerramento, sem embaraços, cordial, respeitoso, educado, posicionar o candidato, dar uma resposta a ele sobre os próximos passos, como será feito o contato, que às vezes acontece quando você faz entrevista. Como funciona? Vocês vão entrar em contato por e-mail, vai ligar? A gente vai entrar em contato. Não espera o candidato perguntar. Você, enquanto entrevistador, deve prepará-lo já e dizer, em uma semana entraremos para dar um feedback sobre essa entrevista, se você foi ou não contratado para a vaga. É legal, é cordial, é justo. E a avaliação do candidato, avaliar imediatamente para não esquecer. Está fresco na cabeça? Avalie imediatamente, pontua aquele candidato, compare com os demais, deliberar sobre rejeição ou aceite e classificar em relação aos concorrentes. Esse tirou 9, esse tirou 7, esse tirou 3, né, nesse item específico da entrevista que eu acabei de questionar. Perfil de quem entrevista, o perfil ideal, né? A gente, Renato traz um perfil ideal que eu achei interessante colocar. Eu perco mais tempo, invisto mais tempo na entrevista, que é aquilo que tem muita relação com o nosso papel de administrador ou de gestor de pessoas, que é o que a gente faz geralmente, em boa parte, que é a entrevista. Outras etapas, às vezes, ficam mais com os psicólogos que nós vamos conhecer, mas essas, geralmente, somos nós que fazemos. Perfil ideal do entrevistador, conhecer bem o cargo ou a posição que se pretende preencher. Conhecer o cargo, conhecer o candidato, o currículo dele, né? Mas primeiro conhecer o cargo que se quer preencher. Ele tem que saber, tem que fazer a lição de casa, saber sobre o cargo, as exigências, o que se... Não conhecer tecnicamente, não saber fazer a função, mas saber o que se espera daquele ocupante do cargo. Conhecer profundamente a organização, seus pontos fortes e fracos, a cultura, obviamente, é fundamental. Você tem que conhecer a cultura da empresa que você trabalha. Então, quanto ao perfil do entrevistador ideal, ainda continuando, o ideal é aquele sujeito, eu e você, que vamos estar nessa posição de entrevistar, aquele que não tenta vender demais a organização, não tenta inflar demais a organização. Aqui é o melhor lugar para se trabalhar, aqui não tem problema, os melhores gerentes são aqui a gente não tem cobrança. Não, seja realista com a pessoa, mas não tentar vender a empresa demais para o candidato. Aquele entrevistador ideal é aquele que lê o currículo antes da entrevista, como eu já havia dito, aquele que se preocupa em informar o candidato a respeito do cargo e da organização. Ele tem a preocupação com o cargo, com a organização, o que ele vai fazer, o que ele vai desempenhar, como vai ser o trabalho dele no dia a dia, o cotidiano de trabalho dele. Ele se interessa pelo candidato como pessoa, quer saber sobre a vida dele. Não vai ser uma consulta psicóloga ou de assistência social, mas basicamente é interessar-se pela vida da pessoa. Tem diferença entre uma coisa e outra, né? Querer saber sobre a história dele. Sem perder tempo, obviamente, mas dá atenção para o que ele fala. Sente-se feliz em pertencer à organização, entrevistador, senão na entrevista já é uma carta de visita negativa, né? Um cartão de visita negativo da empresa, um entrevistador mal-humorado, que não está feliz daquilo que está fazendo, então ele tem que estar satisfeito, mostra-se sincero, polido, pontual e tem personalidade marcante. Ele tem que representar a empresa naquele momento, tem que ser objetivo, sincero e cumprir o horário. Faz perguntas provocativas sem mostrar-se muito pessoal direto. Coloca uma pimentinha na entrevista sem querer interferir na vida pessoal do candidato ou ser intimista demais. Mas coloca ali uma pimentinha, dá uma apimentada na entrevista para verificar a reação da pessoa. Procura fazer uma avaliação e retroação logo após a entrevista. Então, no exato momento após a entrevista, já dá um feedback daquele processo que ele acabou de desenvolver. De entrevista foi isso, é a etapa mais, não vou dizer mais importante, embora seja muito importante, mas é a mais usual nas organizações, o que mais é feito. Após receber um currículo ou uma ficha de um candidato, um preenchimento no site, é a realização da entrevista, cara a cara ou pela internet, né, via programa. Outro modelo, outro tipo de teste que nós temos é a prova de conhecimento de capacidades. As provas de conhecimento procuram medir o grau de conhecimento profissional ou técnico de candidato. Por exemplo,
um conhecimento em informática, que eu citei aqui, conhecimento em inglês, ele diz que tem um conhecimento no currículo. Eu quero medir nesse teste se ele realmente sabe fazer aquilo. Ele diz que é um bom auxiliar em contabilidade. Será que ele realmente sabe fazer aquele trabalho que ele se propôs? Ele comenta que é especialista ou encarregado em departamento pessoal. Será que ele sabe fazer folha de pagamento? Será que ele sabe fazer rescisão? Calcular 13º e férias? Ou ele não sabe nada disso? Se ele não souber, eu vou fazer um teste para que ele mostre ali o conhecimento dele específico. A prova de capacidade, por sua vez, é aquela que constitui uma amostra de trabalho que serve como um teste para verificar o desempenho do candidato. Por exemplo, o motorista de carreta de combustíveis. Eu tenho um caso de um tio meu específico, né? Ele trabalhava lá em Paulínia, no Polo Petroquímico, para o estado de São Paulo, e o teste era andar num trecho de 1.000 metros, com uma carreta de combustíveis aberta, sem as tampas em cima, e ele tinha que andar naquele espaço todo esburacado, que era propositalmente feita uma pista com buracos. Ele tinha um tempo, por exemplo, não lembro agora se era 1 minuto e meio, para cumprir um trecho específico. Por exemplo, hipoteticamente 1 quilômetro. Ele tinha que, em 1 minuto e 30 ou menos, cumprir aquele trajeto e não derramar mais do que tantos litros, vamos supor, 50 litros de combustível. Então, vejam que é um teste de habilidade específica. Ou um digitador, ele tem que mostrar a habilidade em que ele sabe digitar. Ele tem que mostrar competência naquilo que ele faz. É um teste que vai provar isso. Basicamente, é uma outra forma de seleção de candidato. Tipos de provas, né? Quanto à maneira, ela pode ser oral, pode ser escrita, pode ser de realização, uma execução de uma tarefa, como a digitação que a gente acabou de falar, ou como o departamento pessoal também poderia ser, ou como o teste do meu tio que eu citei agora há pouco aqui, na habilidade de motorista, né? De carreta de materiais perigosos, carteira E, acho que é a exigência, não é? Quanto à área e abrangência, provas gerais, conhecimento geral do candidato, ele tem que saber o que ele sabe a respeito do mundo, de algo específico da profissão dele, já são os testes específicos, né, que a gente vai ter para frente, mas pode ser, primeiro, né, provas gerais, conhecimento geral, o que ele sabe sobre o mundo, sobre política, sobre ciências, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre preconceito, específicas, algo específico sobre o cargo dele, o que ele sabe fazer, por exemplo, a atualização dele, se for um especialista em departamento pessoal, qual que é o nível de atualização dele sobre os encargos trabalhistas da folha de pagamento? Eu tenho que saber se ele está por dentro daquilo. É assim que eu vou saber, por um teste específico. Quanto à forma e elaboração, tradicionais, as provas dissertativas, né, escritas, e objetivas, os testes, ou as mistas, que são as dissertativas e testes. Então, pode ser uma prova escrita, uma prova objetiva, que é um teste, que é de rápida conferência, e a mista, que é misturando os dois. Os testes psicológicos agora, né? O que eles têm como característica? Tem como objetivo apreciar o desenvolvimento mental, o aspecto voltado mais para os psicólogos que são responsáveis para fazer esses testes específicos, psicólogos. Ou um psicólogo que a empresa possui, ou contratado, ou uma equipe de staff, uma consultoria de psicologia que faz esse processo, assessoramento no recrutamento e seleção. O objetivo, então, apreciar o desenvolvimento mental, as aptidões, habilidades e conhecimento dos candidatos. Especificamente é isso que eu quero saber. Habilidades, aptidão, conhecimento mental desse candidato, rapidez no raciocínio, capacidade de resolver problemas específicos com inteligência, busca prever o comportamento em situações de trabalho. Você pode simular situações de trabalho numa situação específica ali e verificar qual que é a reação desse candidato. Eu analiso mais o aspecto comportamental e resposta a estímulos. Produz medidas objetivas estandarizadas, então padronizadas, porque segue uma escala, né, técnica, análise dos psicólogos, apesar de ser algo qualitativo na abordagem, a mensuração é em testes padronizados, objetivos e estandardizados, padronizados, basicamente, esse que é o que se refere a esse termo estandardizado. Você consegue verificar as aptidões do indivíduo, que elas são comparadas com o grupo de trabalho, se elas estão aquém, além, ou se são adequadas. O ideal é que seja adequada ou um pouco além, mas não muito além, porque senão distorce nesse desnível do que chega para os que já estavam, nem muito aquém, bem próxima do nível do grupo é o ideal, se possível, para melhorar a qualidade do grupo, um pouquinho a mais. Buscam ser preditores, como a gente já viu anteriormente, né? Prospectar prognósticos do cargo, como vai ser a pessoa comportar no aspecto comportamental naquele cargo, né?
As provas de conhecimento focam a capacidade de realização da pessoa atual, do trabalhador, e os testes psicológicos enfatizam as aptidões do indivíduo. Então, são dois aspectos fundamentais aí. A aptidão é inata, algo que sabe, nasce com a pessoa, mas pode ser desenvolvida, né? Ela nasce com a pessoa, mas também pode ser desenvolvida. Alguns nascem já com certas aptidões, e outros vão desenvolvendo ao longo do tempo. Alguns têm mais habilidade, por exemplo, de comunicação, e outros podem desenvolver. O ser humano é capaz de desenvolver habilidades ao longo do tempo. Trago um teste de inteligência aqui do Thurstone, fator G de inteligência geral, né? Ele contém 7 variáveis que se mede, os psicólogos vão medir, né? Esses tipos de inteligência. A primeira é a compreensão verbal, que é um fator, a capacidade da pessoa compreender ideias, expressões, por meio de palavras, uso adequado das palavras, fluência verbal, produção rápida de palavras a partir de instruções apresentadas, facilidade na comunicação, que é uma habilidade, um tipo de inteligência, a numérica, quem tem habilidade com números, né, rapidez em execução de cálculo, gestão rápida de números. Então, para cada tipo de vaga, eu vou ter que ter um tipo de característica específica. A espacial, que é aqueles que conseguem visualizar objetos de forma bidimensional, tridimensional, tem uma visão espacial do ambiente, por exemplo. Quem é da área de arquitetura, por exemplo, tem decoração de interiores, tem que ter essa habilidade desenvolvida. Memória. Quem consegue evocar estímulos de memória anteriormente apresentados. Você se lembra o que tinha no slide anterior? Você se lembra o que tinha na imagem anterior? Imagens, símbolos, palavras, sons, que tem capacidade de gravar imagens, sons, memórias, principalmente símbolos, que é importante. Vai demonstrar uma percepção aguçada dessas habilidades. Velocidade perceptiva, quem tem visualização rápida e acuidade de pequenas diferenças de um ambiente para o outro. Jogo dos 7 erros, que mudou de uma tela para outra, né? Você tem uma ideia de entender que nessa tela para outra mudaram-se alguns elementos daquela cena. Raciocínio, resolução de problemas lógicos, indutivo por concreto ou dedutivo e abstrato. A parte de raciocínio lógico que é específica também de alguns testes desenvolvidos. Testes de personalidade. O que é a personalidade? Representa a integração única de características mensuráveis relacionadas com aspectos permanentes e consistentes de uma pessoa que os distingue dos demais. A pessoa possui aquela personalidade, aquilo que o torna individual por suas características de personalidade. Tanto a aplicação quanto a interpretação dos testes de personalidade exigem a presença de um psicólogo, obviamente. Então, é só o psicólogo que faz teste de personalidade. Tem um alto custo, né? Só aplicados quando for muito necessário, talvez para um cargo de gestão, alta gestão, por exemplo, em que vai ser necessário essa habilidade específica de entender se a pessoa tem essas características e como funcionam as características comportamentais do sujeito de personalidade. Alguns exemplos, então, desses testes de personalidade. Os testes, eles têm várias características. Por exemplo, o teste da árvore. A gente já fez quando muitos fizeram carteira de habilitação, né? Teste para tirar a carteira de motorista. Teste da árvore. Eu desenho uma árvore, mas ela tem que ter a terra lá embaixo, para mostrar que ela tem raiz. E disso se extraem diversos significados específicos, que os psicólogos fazem essa análise. O teste da figura humana. Como eu desenho um ser humano? Ele tem olho, boca, nariz, braço, perna, ou seja, uma estrutura normal de um sujeito ou não? Falta alguma coisa nessa estrutura. E a análise daquele teste, daquele desenho executado, o psicólogo vai conseguir interpretar o que aquilo quer dizer. Um exemplo de teste é o teste do Big Five, que nós vamos pensar na sequência, né? Que tem 5 características principais. Você pode conseguir entender personalidade também. Extroversão, conscienciosidade, abertura para experiências, socialização e estabilidade emocional. O modelo Big Five é esse que eu trago para vocês aqui. A gente pode estudar um pouco mais depois sobre ele, né? Trazer algumas perguntas para vocês, perguntar na prova, né? Ele é interessante. Tem no nosso livro de base, né? Nos textos do Lopes Gerolamo, ele tem, que é de base também, ele tem esse modelo. A seguir encontram-se algumas características que podem ou não dizer respeito a algum tipo de pessoa. Por favor, escolha um dos números na escala que melhor expresse a sua opinião em relação a si mesmo. Como você se autoavalia, como você se vê. Colocando um X naquilo que corresponde à sua opinião. Não tem resposta certa ou errada, mas a primeira lá, você é conservador comunicativo? É uma escala Likert ali, né, de medidas científicas. 1 discorda totalmente, até 5 concorda totalmente. Nesse gradiente de opções, você vai pedir para o candidato colocar como ele se considera. Pega ali,
É depressivo e triste no item 4, não é? É relaxado, controla bem o estresse na 9, é cheio de energia na 11. Então, dependendo se eu sou cheio de energia, eu vou colocar, concordo totalmente. Se eu sou baixo em energia, eu vou colocar discordo totalmente. Isso é importante para eu poder conseguir alocar as pessoas certas nos locais corretos, né? Se eu sou uma pessoa que sou cheio de energia, provavelmente eu vou estar alocado em cargos em que demandam energia muito grande. Todo cargo demanda? Sim, mas, por exemplo, num cargo de vendas, demanda profissionais com um grande nível de exigência quanto que se refere à energia. Então, tem que ser a pessoa que tenha tirado 5 nesse aspecto aqui. É importante a gente ter esse modelo como uma referência para a gente, também desenvolvido por psicólogos. Para interpretar os resultados, né? Está um pouco pequeno, mas dá para a gente entender ali. Os fatores do Big Five, as 5 grandes interpretações. Se a pessoa colocou se ele é extrovertido, são vários fatores, né, da análise. Você é extrovertido? 5. Não, você é extrovertido? 1. Não sou. Discordo totalmente. Sou muito introvertido. Se a pessoa é extrovertida, nessa primeira escala que é a extroversão, num grupo de questões vai gerar um fator daquelas questões, todas elas que se referem no Big Five, a característica extroversão. Se a pessoa tem habilidade interpessoal, comunicação, ele vai ser fator alto em extroversão. 5 tirou. Se ele é baixo, introspectivo e introvertido, vai ser nível 1, tirou 1 nesse quesito. E, por exemplo, empregados que talvez vão trabalhar no setor de comunicação e vendas e marketing. Eu tenho que ter um alto nível de extroversão, a pessoa tem que ser extrovertida, comunicativa, então eu tenho que ter tirado 5 pelo menos ali, né? 5 é o máximo, né? 4 ou 5, 4 pelo menos ou 5 no grau de extroversão. Se a pessoa ela é mais introvertida, talvez seja o perfil ideal para quem vai trabalhar com finanças, com contabilidade, que vai ter que ter uma certa concentração para desenvolver as tarefas, porque não pode errar. Nenhum cargo pode errar, não, mas ali demanda muita concentração. Para todas as outras funções, nós temos a mesma escala, né, de 1 a 5, para essas características específicas aqui. A outra forma de a gente interpretar são as técnicas de simulação. Foca no aspecto do grupo, não no individual. Substitui o método verbal pela ação social, ou seja, colocar a pessoa em situação prática do cotidiano do trabalho dela. Ocorre num palco, por meio de um drama, onde eu coloco ali num drama, num psicodrama, por exemplo, um vendedor numa situação em que vai ter um estresse com o cliente. Como ele vai reagir àquela situação? É isso que é uma técnica de simulação, é muito teatral e serve para medir como a pessoa vai se comportar naquela situação e eu analisar como foi a resposta dele emocional e comportamental àquele estímulo que ele sofreu. Usada como complemento de outras técnicas, eu fiz uma entrevista e uma técnica de simulação. O candidato se coloca em situações dramatizadas, possivelmente do cotidiano do trabalho dele, como havia dito, do dia a dia do trabalho dele, e você analisa como ele se interpreta, você analisa como ele se comporta e interpreta isso, né? Ela é útil para cargos que exigem relacionamento interpessoal, direção, gerência, supervisão, vendas, público, como eu disse aqui. Como a pessoa vai se sair naquela situação específica, né? Bem, pessoal, de forma rápida e objetiva, né, a gente falou sobre a seleção, sobre as principais técnicas, que a gente conclui com isso, né? Recrutamento e seleção são processos complementares na atração e captação de talentos para a organização. Eu atraio os melhores candidatos no funil e seleciono os melhores para ocupar o cargo ou para compor o capital de talentos da minha empresa, o banco de talentos da minha empresa. Para que funcione bem o processo seletivo, tanto a organização quanto o candidato devem ter claras as regras do jogo, ou seja, o processo seletivo tem que ser claro, tanto para a empresa quanto para o colaborador, para o candidato, para que funcione adequadamente. Você tem que ser justo com o candidato, tem que ser leal com o candidato. Um processo seletivo equivocado representa muitos prejuízos para a empresa, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. O trabalhador perdeu tempo, né? O candidato perdeu tempo do processo seletivo que demorou 2, 3 semanas, se arrastou e não foi claro, não foi ético, e ele sai falando mal daquela empresa. Então deve ser um processo bem conduzido. E para a empresa, porque é custoso contratar pessoas ruins, pessoas não qualificadas, pessoas que não têm competência para executar os cargos e custa muito para a empresa. Uma seleção eficaz contribui com a queda de rotatividade, absenteísmo, ou seja, faltas, atrasos, aumenta a satisfação, melhora o clima e o ambiente da empresa, e representa melhor desempenho, tanto da organização quanto do colaborador, ou seja, todos ficam mais satisfeitos quando um processo de seleção é bem realizado. Bem, estudantes, essa era a proposta desse capítulo, dessa unidade 2, do módulo 2, que fala sobre seleção, sobre as abordagens práticas.
Nos encontramos nas próximas unidades. Até mais, bons estudos!